Aleluia. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do 1 Samuel, capítulo de número 3, verso 1, 2 e 3 e 4. Livro do 1 Samuel, capítulo de número 3. Quantos já sentiram a presença do Senhor aqui nessa noite? Aleluia. Sem demagogia, eu quero dizer para os irmãos que eu já senti a presença dele aqui. Uma brisa suave está pairando sobre este lugar. Deus vai falar com muitos aqui nessa noite. Deus abençoe a liderança dessa mocidade, o diácono, o irmão Cláudio Barreto, pela confiança, pela oportunidade que nos concede mais uma vez de estar ministrando a santa e a poderosa palavra no culto da mocidade. Deus abençoe também o nosso pastor presidente, pastor Cruz, que está conosco nessa noite, nosso presbítero, irmão Luciano, que hoje pela manhã trouxe uma palavra tremenda, Salmo 37. Eu estava trabalhando, mas eu estava sintonizado na mensagem, muito boa a mensagem. Que pena que eu não pude parar para ouvi-lo melhor. Mas Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Diz assim, capítulo de número 3, do livro do 1 Samuel, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote ali, cujos os olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Verso 5. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. E todos digam amém. Poder sentar, meus amados, em nome do Senhor. Eu quero, nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, falar sobre um jovem chamado Samuel. Muito me chama a atenção desse jovem, porque esse jovem, ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi juiz. Então, ele tinha um tríplice ministério, um ministério tríplice. Isso me chamou minha atenção e me fez, e eu quero compartilhar com os irmãos, porque isso me fez pensar no perfil e nas qualidades desse rapaz chamado Samuel. Segundo alguns historiadores, diz que quando Deus chamou Samuel, quando Samuel ouviu a voz de Deus pela primeira vez, Samuel tinha 14 anos. Então, como nós estamos no culto de jovem, eu quero falar um pouco desse rapaz. Deus levanta esse rapaz numa época
negro, escuro em Israel. No tempo dos juízes, Israel fracassou como povo, como tribo, como nação. Israel foi um fracasso no período dos juízes. Então, Deus precisava mudar a história daquela nação no período de juízes. Então, Deus precisava de um profeta, Deus precisava de um sacerdote e Deus precisava de um juiz. Então, Deus olha para uma mulher estéril, chorando, pedindo, implorando por um filho. Aí Deus olha para essa mulher e diz: você precisa de um filho, eu preciso de um homem, de um jovem para ser o meu profeta, para ser o meu sacerdote e para ser o meu juiz. Então Deus, trabalha na vida de Ana. Ana, naquele processo de humilhação, aquele processo de receber uma palavra profética, foi para casa e ela deu a luz ao menino e chamou Samuel, ouvido por Deus. E o interessante é que ela fez um voto e ela cumpriu esse voto. Agora, o que me chama a atenção que Deus levanta esse rapaz no período negro na história de Israel. E como num período negro, num período de decadência espiritual, decadência, estava afastado, longe de Deus, como que um jovem consegue destacar? Como que um jovem consegue ter 3 ministérios? Ora, eu sinto um peso na minha chamada de evangelista e eu fico imaginando 3 ministérios. Quando eu vejo pastor pregando, pastor tocando, pastor cantando, eu fico admirado, falo, mas como que consegue administrar? Tem que ter uma responsabilidade muito grande. Então isso me chamou a atenção e eu quero falar das qualidades desse rapaz. A primeira qualidade que eu vejo na vida desse rapaz é que esse rapaz tinha integridade de caráter. Samuel era sincero na sua personalidade. Samuel tinha caráter. Aonde Samuel estava, ele era o mesmo. Se Samuel estava na escola, ele era o mesmo que ele era na igreja. Se Samuel estava na faculdade, ele era o mesmo. E uma coisa que eu aprendi, Cláudio Barreto, uma coisa que eu aprendi que não basta ter talentos, tem que ter caráter. Nós estamos vivendo uma época de muitos talentosos no nosso meio. Pessoas que pegam esse microfone aqui, abrem a boca para cantar, falam, meu Deus do céu, da onde veio essa voz? Que talento é esse? E eu até brinquei, eu falei assim, eu vou levar esse rapaz lá para o Raul Gil, porque esse rapaz tem um talento fantástico. Aí eu começo a observar algumas coisas, e eu começo a observar que não tem caráter. E Deus está trabalhando muito na minha vida, porque não basta ter talentos, tem que ter caráter. Diga para o seu irmão, diga para a sua irmã, diga, não basta ter talentos. Diga em nome de Jesus, nós estamos no culto de jovens, não basta ter talentos, tem que ter caráter. E Samuel tinha caráter. Outra coisa que Samuel, que chamou minha atenção, é que Samuel não sofria influência. Quando a sua mãe, Ana, quando ela cumpriu o seu voto, ela leva o menino para o templo, para servir o Senhor, conforme ela votou, como ela fez o voto. Quando ela cumpriu o voto, ela levou o menino para o templo. Então o sacerdote ali pegou aquele menino, cuidou daquele menino, só que o sacerdote ali tinha 2 filhos. E esses 2 filhos tinham nomes, Ofni e Finéias. E esses 2 jovens, infelizmente, eram filhos, de crente, eram filhos de pastor, mas desviados, irresponsáveis.
Porque por causa desses dois jovens, Israel perdeu a Arca da Aliança. Agora, observa bem esse menino. Cresceu junto com Hofni e Finéias, presbítero irmão Luciano. Agora, veja comigo, será que Hofni e Finéias não chegava diante de Samuel e dizia: Samuel, hoje é sábado, que tal nós darmos um rolê? Que tal nós curtir essa noitada? Que tal nós darmos uma voltinha? Eu vou te apresentar umas gatinhas, né? Ainda bem que na igreja não tem gatinhas, tem ovelhas de Jesus, aleluia. Quem sabe, Hofni e Finéias dizia para Samuel: Samuel, que tal nós assistirmos um filme? O papai está meio cego, o papai vai dormir cedo, e que tal nós passarmos por um corujão? Então um tal de corujão por aí, que passa a noite inteira assistindo filme, jogando videogame, é o corujão, né, que eles falam. É nova para mim, mas eu aprendi esses dias. Quem sabe, né, Hofni e Finéias dizia para Samuel: Samuel, escuta essa música aqui, está na moda. Escuta esse funk, escuta esse sertanejo. Só que Samuel tinha integridade de caráter e não sofria influência. Aleluia! Aqui eu estou provando para você, jovem, que você pode ser crente na igreja, crente na sua casa, crente na sua faculdade. Você pode ser crente aonde você estiver. Você pode ser crente e fiel a Deus. Agora eu pergunto, você está influenciando ou você está sofrendo influência? Como está a sua vida espiritual? Aleluia, eu estou pregando para jovens, mas daqui a pouco nós vamos falar um pouco com os pais, nós vamos falar um pouco com a liderança. Aleluia. E esse rapaz, ele tinha muitas qualidades. E eu não posso negar, nessa igreja tem muitos jovens de qualidades. Eu não posso negar que essa igreja tem muitos jovens de qualidades. E eu quero dizer uma coisa, que nós estamos vivendo nos últimos tempos, e Deus ainda está procurando um Samuel para levantar nesses últimos dias. E eu não tenho medo de errar, que nessa igreja Deus está olhando para um desses jovens e dizendo: eu te marquei, eu te separei, eu vou te usar, eu vou te enviar, eu vou, aleluia, fazer a minha obra através da sua vida. Eu já estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Eu já estou sentindo algo de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Outra coisa que me chama a atenção desse rapaz aqui é que ele dormia perto da arca. Olha aqui para mim, irmãos, para você entender. O templo, naquela época, tinha 3 andares. O primeiro andar, pátio, era dividido em 3, o pátio, santo e o santo do santo, o primeiro andar. O segundo andar, onde ficavam os utensílios da casa do Senhor. E o terceiro andar era onde o sacerdote dormia. Então, no terceiro andar tinha uma divisória de um pano de 5 centímetros. E tinha a divisória aonde o sacerdote dormia, aonde colocava as roupas sacerdotal. Então, veja bem, no capítulo 3, no verso 2, nós lemos que o sacerdote já estava deitado no seu lugar de costume. Então ele estava deitado no terceiro andar. E nós podemos ver no verso 3 que o jovem Samuel também estava deitado no templo, perto da arca, junto da arca. Então olha aqui para mim, terceiro andar. O jovem Samuel estava no primeiro andar, junto com a arca. O pátio ficava, o altar do holocausto,
santo ficava o altar do incenso, ficava a mesa dos pães e o candeeiro, o candelabro, que era movido pelo azeite, tinha o véu e depois tinha a arca. Então, Samuel estava dormindo perto da arca. E de repente, eita glória, ele ouve uma voz. Aleluia. Agora aqui para mim, irmãos. Estou sem som aqui, meu santo. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos estão me ouvindo? Aleluia. Melhorou. Olha aqui para mim. Então, Samuel dormia junto com a arca. Ele dormia, Cláudio Barreto, olhando, admirando com a arca. Ele sonhava com a arca. Ele andava, pensava na arca. O pensamento de Samuel não era colocar 10 mil reais de som num carro. Não, o pensamento dele era a arca. Eita, glória a Deus, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na vida de Samuel era a arca. Então ele tinha compromisso com a arca, com a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que nessa igreja ainda tem jovens preocupados com a arca. Aleluia. Quer fazer a diferença? Quer com a arca. Tenha compromisso com a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Estou falando da qualidade de um jovem que tinha um tríplice ministério. Aleluia. E eu sinto em dizer aqui nessa noite, Deus tem ministério para muitos aqui nessa noite. Se prepara. Aleluia. Porque Deus vai realizar a sua obra na sua vida. Vai. Pega na mão do seu irmão e diga: Deus vai cumprir na sua vida, aleluia, as promessas dele. Diga para teu irmão, diga para ele: você tem ministério, crente. Se você correr a pior, aleluia, você tem ministério. E se correr, é pior. Aleluia, eu sinto que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você tem ministério. E se correr, é pior. Dá uma olhada para o seu irmão e diga: Deus está falando com você. Aleluia. Aleluia. Quando eu estava meditando essa palavra aqui, eu falei: Jesus, como eu gostaria de estar no lugar desse rapaz. Como eu gostaria de estar dormindo perto da arca, sonhando com a arca. Todos conhecem a arca. Um caixote de madeira, de acácia, revestido de ouro por dentro e por fora. Mas veja a vantagem de quem anda com a arca. Veja a vantagem. Quem andava com a arca era só os levitas e os sacerdotes. Só os levitas, só os sacerdotes podiam carregar a arca, tocar na arca. O negócio era tão sério. O negócio era tão sério que no deserto, primeiro, a coluna de fogo. Segundo, ia os levitas com a arca. E o povo vinha 1.000 metros, 1 quilômetro atrás. Então quem ia na frente, quem andava com a arca. Levante a sua mão que eu quero profetizar nessa noite. Aleluia. Quem anda com a arca sempre chega primeiro, sempre sai na frente, sempre está na frente. Você não entendeu, mas se você entender, dá um glória a Deus nessa noite. Quem tem compromisso com a arca sempre está na frente, sempre chega primeiro. Aleluia. E os demais têm que passar aonde você passou, tem que pisar aonde você pisou. Sabe por quê? Porque você está com a arca, e quem está com a arca sempre chega primeiro. Quantos podem levantar a mão, dão glória a Deus nessa noite? Mostra para Satanás que você tem compromisso com a arca. Aleluia.
chega na frente. Chega primeiro. Aleluia. Irmãos, eu vim numa época que os filhos dos crentes, as notas, os boletins, era só 10. Né? Os filhos dos ímpios eram lá embaixo. Hoje está ao contrário, os filhos dos ímpios estão com as notas lá em cima, os filhos dos crentes estão lá embaixo. Mas eu quero profetizar que essa história vai mudar em nome de Jesus. Vai mudar em nome de Jesus, vai mudar, porque eu vejo a arca de Deus aqui nessa noite. Eu vejo a presença de Deus aqui nessa noite. Quem anda com a arca, quem está com a arca, sempre chega primeiro. Na faculdade, na medicina, aleluia, no trabalho, aonde vai, ele chega sempre primeiro, sempre está na frente. Aleluia. Coloca um filho de um crente e um filho de um macumbeiro. Veja quem é mais bonito. Coloca uma filha de um crente e uma filha de um macumbeiro. Veja quem é mais bonito, mais bonita. Ai, mandou ser, manai. Era para as irmãs ter dado glória a Deus aí, mas não deram. Mas glória a Deus. Aleluia. Samuel dormia junto com a arca. E com certeza, eu já cuido de Jorge, Jesus amado. Com certeza, presbítero Luciano, no quarto de Samuel não tinha a Jolie, como que é aquela moça lá que arrancou o seio? Angeli? Vamos lá. Gisele? Quem está entendendo a mensagem de Deus, diga amém. Com certeza, no quarto de Samuel não tinha essas fotos. Esse dia eu cheguei na casa do rapaz, tinha a foto, um pôster do Cristiano Ronaldo, desse tamanho. Qual é o tamanho dele, o Cristiano Ronaldo, atrás da porta. Falei assim, esse menino deve ter pesadelo quando dorme à noite, né? Olhando o Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Tenha compromisso com a arca, porque você sempre vai estar na frente. Tenha compromisso com a arca, porque aonde você passou, muitos vão ter que passar. Muitos vão ter que pisar onde você passou, onde você pisou. Aleluia. Dá uma glória a Deus para Jesus, irmãos. Isso aqui é profético para a sua vida. Isso é profético para os teus filhos. Isso é profético, aleluia, para a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Outra qualidade de Samuel. Tinha em caráter, não sofria influência, dormia perto da arca e aprendeu a ouvir a voz de Deus. Capítulo 6 de Isaías, verso 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Então dizia: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se colocou porque ele ouviu a voz do Senhor. João capítulo 10, o pastor da ovelha abre a porta, chama as ovelhas pelo nome, as ovelhas saem, traz para fora, e o pastor vai adiante delas, e elas seguem o seu pastor, porque conhece a sua voz. Aleluia. Ei, irmãos, Apocalipse 3, aleluia, Apocalipse 3, verso 20, Jesus diz: eis que estou à porta, eis que eu bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele, com meu Pai, aleluia. Meus queridos, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época que tem obreiros que nunca ouviu a voz de Deus, nunca experimentou ouvir a voz de Deus. Infelizmente, os nossos jovens
jovens não estão ouvindo mais a voz de Deus. Deus está falando aqui quando estão ouvindo a voz de Deus aqui nessa noite. Então levante a sua mão, levante a sua mão. Eu quero profetizar nessa noite, aleluia, com cotonete espiritual de Jeová. Vai limpar seu ouvido espiritual e você vai ouvir a voz de Deus nessa noite. Aleluia. O que está faltando em nosso meio é nós darmos mais atenção à voz de Deus. Agora olha aqui para mim, irmãos. Meu tempo está acabando, né? Aleluia. Quantos estão entendendo a mensagem? Diga amém. É fundamental nós conhecermos a voz de Deus. Porque lá no Jardim do Éden, 3 vozes tinha ali. A voz de Deus come tudo, menos daquela árvore. A voz de Deus. A voz do homem. A voz de Adão e Eva. E tinha a terceira e a mais perigosa voz. A voz da serpente. Eva, não a nossa Eva aqui, pelo amor de Deus. A irmã Eva, a mulher aqui da Bíblia. Esposa de Adão. Ela deu ouvido à voz da serpente. Ela já tinha ouvido a voz de Deus e a voz de seu marido. Mas deu ouvido à voz da serpente. Infelizmente, num culto como este, tem 3 vozes, com certeza. Tem 3 vozes aqui nessa noite. A voz de Deus, a voz do homem e a voz da serpente. E a voz da serpente é fácil identificar ela. É fácil. O culto está ruim hoje. Não veio ninguém. Fulano não veio. Mas de novo, ele vai pregar de novo. A voz da serpente. O culto não vai dar nada hoje. Não vai rolar nada hoje. É a voz da serpente. Esse culto não está demorando, hein? Não acaba mais. É a voz da serpente. Cuidado com a voz da serpente. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer: ouve e dá atenção para a voz de Deus aqui nessa noite. Aleluia. Eu sinto uma necessidade de orar agora. Se coloca de pé. Não é por muito falar que nós vamos ser ouvidos. Aleluia. Deus. Olha aqui para mim. Eu quero chamar todos os jovens para mim aqui na frente, todos. Todos os jovens. Aleluia. Todos os jovens. Está terminando o ano. Eu já estou projetando o meu ano de 2014. Será que os nossos jovens aqui estão projetando 2014? Aleluia. Gonçalo, tem como aquele hino? Tem? Olha aqui para mim, irmãos. Eu quero pedir para os pais. Vem abraçar seu filho aqui, por favor. Porque eu quero liberar uma palavra profética aqui nessa noite. Eu quero liberar uma palavra profética aqui. Pastor Cruz, eu quero liberar uma palavra profética aqui nessa noite, dizendo que Deus tem um ministério na vida desses jovens. Deus tem. Deus tem. Deus tem. Eu tenho certeza que tem mãe aqui que orou como Ana. Senhor, o meu filho eu coloco nas tuas mãos. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo.
Olha aqui para mim, jovens. Eu falei, eu vou falar de novo. Vocês têm qualidades. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade. Ao contrário, seja padrão ou modelo dos fiéis. E nós estamos vivendo uma época que pai desprezando filhos, obreiros desprezando filhos. Infelizmente, olha aqui para mim. Olha aqui para mim, igreja. Olha aqui para mim. Você sabe o que está faltando no nosso meio hoje? Quando Samuel ouviu a voz de Deus, ele estava no primeiro andar, subiu ao terceiro andar. 3 vezes. Eis-me aqui. Ele ouviu a palavra, eu não te chamei, volta a deitar. Ele descia por 3 vezes, ele desceu por 3 vezes. Mas na terceira vez que ele subiu, ele recebeu uma orientação do pastor. A orientação foi essa. Quando você ouvir a voz de novo, diga, eis-me aqui, fala que o teu servo te ouve. Sabe o que está faltando no nosso meio? Sabe o que está faltando, às vezes, nos nossos jovens? Sabe o que? Uma orientação. De um pastor, de um amigo, de um líder, de um pai. Uma orientação. Samuel não estava entendendo, ele ouviu a voz de Deus 2 vezes chamar pelo nome. Ele não estava entendendo, mas a orientação do seu líder, do seu pastor, ele entendeu. Isso é a voz de Deus. Isso é a voz de Deus. Oi, irmãos. Eu nunca tive um líder para me orientar, como vocês têm. Eu não tive um pai para me orientar, como você tem um pai para te orientar. Aleluia. Mas nessa noite, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, vai te orientar a partir desse culto. O que você deve ou não deve fazer. Se o teu pai está sendo negligente, nesse ponto de orientação, o Espírito Santo, ele vai fazer o papel do seu pai, da sua mãe, e vai te orientar. Olha aqui para mim, irmão Ricardo. O interessante, que quando eu te vi ali, sentado ali, eu via na sua cabeça, na cabeça da sua filha, na cabeça da sua esposa, que estava sentado lá atrás da cadeira, eu vi uma bola de fogo. E quando vocês se uniram, eu vi uma bola grande se tornando uma bola de fogo. E Deus manda te dizer que um revestimento espiritual está vindo sobre a sua casa hoje. A mãe teve dentro, quando você estava dentro, houve uma dúvida, será que ela vai nascer? Ou será que ela não vai? E ela falou, se nascer, eu vou consagrar ao Senhor. Você foi consagrada quando estava no ventre. E eu te digo uma coisa, pelo Espírito de Deus, se não fosse a palavra profética da sua mãe com Deus, você não nasceria com vida. Mas quando Deus ouviu a voz da sua mãe, Deus soprou fogo de vida. Você veio ao mundo para fazer a diferença. Tenha compromisso com a presença de Deus, que você sempre vai chegar na frente. Eu sou ruim para falar, mas sou bom para ouvir a voz de Deus. Meu português é péssimo, mas eu sou bom para ouvir a voz de Deus. Deixa eu liberar uma palavra profética aqui. Samuel ouviu a voz de Deus, amém? Agora Deus ouviu um choro de um menino chamado Ismael.
Às vezes você não está ouvindo a voz de Deus, mas Deus está ouvindo o teu choro. João Roberto, Deus abençoe, meu filho. A palavra que tu trouxe hoje aqui falou muito comigo. Primeiro, Deus acalmou o vento interior. E é assim que Deus está fazendo aqui nessa noite. Deus está dizendo, meu filho, você não ouviu ainda a minha voz, mas vai ouvir. Mas eu já ouvi o teu grito, o teu suspiro da sua alma, eu já ouvi. A tua ansiedade, a tua angústia, eu já ouvi. Feche os teus olhos.